Olá, meus amores. A gente vai iniciar hoje capítulo 11 de Primeira Crônicas e a gente vai, obviamente, honrar Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo. Amém. Por essa live, então já vamos iniciar nossa oração e agradecer a Ele. Senhor, obrigada porque nós estamos finalizando mais uma semana. E não é só mais uma semana dos dias da semana, mas uma semana de leitura especificamente, no qual nós nos comprometemos e honramos o compromisso de estarmos aqui, lendo a Sua palavra, entrando em comunhão com o Senhor, e a gente só tem a agradecer, Pai. Obrigada, 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 Paizinho, por essa semana tão abençoada que o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu ar para respirar, o Senhor nos deu vitória em tudo aquilo que nós estivéssemos passando ou que estamos passando. Ou que iríamos passar, e o Senhor virou para o nosso lado, o Senhor fez a nosso favor, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou. A gente só tem a agradecer por esse cuidado, Senhor, esse detalhe. Tão, é um cuidado tão detalhado, né? Tão detalhoso, eu acho a palavra, que o Senhor tem conosco que a gente não consegue explicar, a gente não consegue explicar, então a gente só tem a agradecer, meu Deus. Obrigada por esse momento, obrigada por essa live, obrigada pela proteção divina que o Senhor tem sobre a nossa vida, nossa proteção física também, Senhor. Eu agradeço por esse momento, que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre de todos os males. Que o Senhor possa me usar como canal, colocar as palavras corretas nos meus lábios, que os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, nosso coração, Senhor, estejam conectados com tudo aquilo que só o Senhor vê, só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, meu Deus. Que seja revelado a nós através dessa leitura, para que a gente faça a edificação na vida de todos aqueles que a gente cruzar nosso caminho. Obrigada por nos escolher, Pai. Obrigada porque nós podemos te chamar de Pai. Obrigada porque ser escolhido pelo Senhor é, é mais do que um privilégio. É inexplicável. É inexplicável você tentar colocar em palavras o que é ser chamado para o seu ministério, para nós podermos espalharmos a palavra de Deus, salvarmos alma através do Espírito Santo, porque nós não temos poder de salvar ninguém, obviamente. Obrigada. Obrigada por nos conduzir, nos direcionar na nossa vida. Obrigada por nos dar o Espírito Santo, que é o GPS que nós precisamos, que está totalmente conectado conosco, que está disponível, que está livre para nos ouvir, para nos ajudar, para nos guiar, principalmente. A gente agradece, Pai. Que o Senhor nos dê uma boa live, nos proteja dos males, dos olhares, dos males que tentam nos afastar do Senhor, e que seja uma live edificante para a honra e glória do Seu nome, porque ela é consagrada a Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós agradecemos, Senhor. Bom, vamos lá então. A gente vai começar com o capítulo 11. Peraí. Capítulo aqui, vamos lá. Então, Davi torna-se rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue, ou o teu osso e a tua carne. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. O Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde Davi fez um acordo com elas diante do Senhor. Assim, ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Ou seja, mais uma das promessas de Deus que acontece, né? Que é realizada, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E o que ele fala, ele cumpre. Então, glória a Deus por isso. Honra a ele sempre. Davi e você é ungido de Deus. Saiba, quando você vê uma coisa bonita assim de Davi, por exemplo, nossa, ele foi ungido com a idade X, Y, Z, não importa. Quando você vê Davi ungido, pensa que você também foi. Você já veio ungido lá junto dele. Ele já te trouxe para cá. Ele já te enviou para a terra ungido, dizendo: Esse vai me seguir, essa vai me seguir. Então é uma bênção é, a gente poder entender que nós somos escolhidos de Deus.
Nós somos, assim como Davi foi ungido, nós somos ungidos de Deus. E é uma bênção a gente conseguir, ah, a gente conseguir realizar isso na nossa vida. A gente imaginar, caramba, eu também fui ungido, eu também sou escolhido, né? Assim como Davi foi aqui em cima, escolhido por Deus, independente de outros, de outras pessoas, outros povos, do próprio Israel, de próprio Israel, né? Querer outro rei especificamente, Deus ungiu Davi. E quando a gente vê isso aqui, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel, a gente vê que já é os planos de Deus, aqueles que ele vai ungir. Nós somos. Se você chegou ao ponto que você reconhece Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus que veio, morreu, ressuscitou por você, quando você reconhece isso e você se entrega integralmente a Ele, né, se convertendo ao tão somente Cristo, você entra nesse, como é que diz? Você entra nesse, não vou dizer grupo, né, mas nessa categoria, digamos assim, nessa categoria dos ungidos. Então, você é ungido. Quando alguém diz, e você é pelo Espírito Santo batizado também. Então, quando alguém diz assim, vamos ungir você, vamos. Cuidado com essas frases, né? A pessoa diz, você precisa fazer isso para ser ungido de Deus. Você já é. Não existe mais essa coisa de ungir naquela, como era naquela época. Não existe mais. Nós temos Jesus Cristo e ele ultrapassa qualquer explicação de lei que existia antes. Ele passa, como é que diz? Ele passa qualquer explicação como é que diz? Humana de entender o que Deus tem para você e como Ele te escolheu e como você. Ninguém explica. E ninguém vai poder dizer, olha, você ainda não foi ungido porque você ainda não faz parte de uma igreja. Cuidado, cuidado com esses depoimentos ou com esses tipos como é que diz? Direcionamento que você recebe. Para você ser ungido, você precisa estar? Não. Para você ser ungido de Deus, você precisa somente crer em Cristo. E Ele já sabe aqueles que foram. Então, isso é muito lindo. A gente tem sempre que agradecer. Sempre, absolutamente sempre. Porque nós sabemos que Ele está tomando cuidado de absolutamente tudo. Ok? Então, continuando. Davi e todos os israelitas marcharam a Jerusalém, que é Jebus, e os jebuseus, habitantes da cidade de Jerusalém, disseram a Davi: Você não entrará aqui. Então veja, agora ele está no momento no qual ele precisa conquistar a cidade de Jerusalém. Não é somente Deus te ungir. É você saber que você passará por muitas histórias, por muitas eu não vou dizer batalha porque tem uma conotação pesada, mas se você entender com conotação leve, que você não está sozinho nelas, batalhas. Você vai passar por muitas batalhas na sua vida, porque Deus unge Davi, mas não faz tudo por Davi, ou para Davi, desculpa, por ele faz, mas para Davi, né? Davi precisa ir lá, precisa tomar conta como é que diz? Tomar posse do poder que Deus deu a ele, em Deus, né? Não é só dele, e agir. Então também é assim na nossa vida, quando Deus nos unge, quando Deus nos escolhe, nós não temos só que, já sou escolhido, tá tudo certo. Não, não preciso orar por ninguém, né? Cada um ora por si, eu já faço uma oração geral, assim, que é para gerar para todo mundo. Não. Ou quando você tem uma batalha na sua vida, você diz, não, mas eu tenho uma batalha, mas Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. Já viu aquelas pessoas que botam a responsabilidade para Deus sempre? Como é que tá a sua vida? Tá ótima, mas ou então não tá tão boa assim, mas Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai mudar. Mas espera, você orou para isso? Você pediu para isso? Você chamou Deus para sua história, para sua dor, para sua batalha? Porque se não chamar, nós já vimos o que acontece aqui. Todos aqueles que quiseram fazer de todas as suas próprias vontades se deram muito mal. Todos aqueles que chamaram Deus para suas batalhas, chamaram Deus para suas guerras, chamaram Deus para. Quando eles chamavam para a vida, Deus agia. Então, não basta ser somente escolhido, não basta ser somente ungido. Cuidado com essas narrativas da qual eles tiram de você o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, que é nós temos uma responsabilidade como cristãos nas nossas atitudes ou da forma com que você
pode apresentar um culto a alguém, ou como você explica Deus, ou como você explica a palavra de Deus, ou como você explica Jesus. Tudo isso vai interferir na vida de uma pessoa que vai ser salva, que pode ser salva. Então, não é ser somente escolhida. Eu já vi pessoas, inclusive essa semana, Deus faz as coisas que eu já nem sei mais explicar, porque eu nem sabia que isso ia virar testemunho, mas essa semana eu vi um vídeo na internet que a pessoa falou assim: é, eu sou escolhida. A pessoa fala, né, que ela é escolhida de Deus. E ela fala: não tenho medo de nada porque eu sou escolhida de Deus. Né? Essa pessoa, não é nem homem, nem não vou dizer se é homem nem mulher, mas a pessoa diz: eu fui escolhida por Deus e eu sou a pessoa escolhida. E então eu não preciso ter medo, eu não preciso ter. Uma coisa é ser escolhido e outra coisa é você estar em comunhão com Deus. Uma coisa é ser escolhido para ser filho de uma pessoa por Deus, né? Você escolheu, foi escolher lá e você não tem um relacionamento com seus pais, ou você não tem um relacionamento com outra pessoa especificamente da sua vida, ou Deus, você ter recebido uma oferta de trabalho, você está trabalhando num lugar que você queria, ou você, né, tem um business que você queria, ou você tem a sua própria empresa independente disso, e aí você vai lá e, não, eu não preciso de relacionamento com os meus clientes. Eu já fiz aqui, tá aqui, ó, meu escritório tá aqui, eles é que venham. Não é assim que funciona. Você precisa trabalhar para que seus clientes venham até você. Você precisa ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho. Você precisa. Então, é tudo uma construção. Não basta só estar lá. Eu peguei o prédio, agora eu estou aqui. Não tem a gente não passa por um processo, não tem marketing, não tem um processo de recrutamento, não tem um processo. Então, não adianta a gente só ter algo. É o que você faz com esse algo. E com o relacionamento de Deus, com a nossa fé, é a mesma coisa. Então, não adianta só estar ungido, porque Davi passaria por problemas. Davi passaria por desafios, Davi passaria por alguns obstáculos. Mas a diferença é que estando com Deus, o obstáculo não é só de Davi, é de Deus também. E ele resolve porque ele ganha todas. Então, é importante a gente ver isso, porque não adianta ser só escolhido pelo povo, ser ungido por Deus e não agir. Então, quando Davi vai lá, beleza. Imagina, esse não foi o pensamento dele, ok? Mas digamos que ele chega lá e fala: bom, gente, é isso aí, ó. Fui ungido, saiam da cidade, ou fui ungido, o trono agora é meu. Não é assim que funciona, né? Então, é importante a gente saber que somos escolhidos, sim, mas também temos a nossa parte a fazer nesse relacionamento com Deus. No entanto, Davi conquistou Fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. E Joabe, filho de Zeruia, aí vocês lembram, né, de Joabe, toda essa história de tudo mais. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, por isso ele recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por esse motivo ela foi chamada de cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade em volta da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. Assim, Davi se tornou cada vez mais poderoso. Aqui está o porquê. Pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Não é porque ele foi ungido, é porque o Senhor ungiu Davi, o Senhor estava com Davi, e Davi chamava a Deus clamava o nome dele para absolutamente tudo, tirando, obviamente, sua própria queda, quando, né, manda matar Urias para ficar com Batseba e tudo mais, mas isso a gente já falou sobre, e a gente ainda vai falar sobre. Porém, entenda, o versículo 9 ele é a resposta para qualquer pessoa que diz: eu sou escolhido, eu sou escolhida. Não preciso ir à igreja. Não preciso ter contato com outros irmãos. Não preciso isso, não preciso de aquilo. Veja, Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Então, quando a gente se faz autossuficiente numa fé egoísta, a palavra de Deus também fala sobre essa fé egoísta. Ela não vale. Então, nós precisamos sempre entender que Deus nos faz parte do corpo da igreja, né? Sendo ele a cabeça
da igreja nós somos os membros. É assim que somos descritos na palavra de Deus no Novo Testamento por Paulo. Então, nós precisamos entender a nossa parte na nossa fé, no nosso relacionamento, com as nossas atitudes para com Deus. Ok? Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que, com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Então não é só, não, o Senhor prometeu, tá tudo certo. Não, não é. Não, o Senhor me prometeu isso, então ele vai fazer. Se ele disse, ele vai fazer. Ele vai fazer, se você também fizer a sua... Não adianta, porque ele não é Papai Noel, né? Deus não é Papai Noel, ele é pai, mas não é Papai Noel. Ele não dá somente presentes. Ele ama, ele educa, ele ensina, ele encoraja, ele permite desertos, ele disciplina. Então, ele é um pai. Ele pensa como nós, quer dizer, de outra forma ele pensa como nós, porque nós somos imagem e semelhança, é o que ele diz em Gênesis 1. Então, nós precisamos entender que assim como nós sentimos, assim como nós queremos ter um relacionamento, estreitar relacionamento com os nossos amados, estreitar relacionamento no nosso ambiente de trabalho. Se nós que somos imagem e semelhança dele, viemos com uma consciência, com emoções, com sentimentos que nós não sabemos explicar, é porque ele tem isso. E ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, ele também sente. A gente já viu quantas vezes ele falando que ele tem coração. O coração deles, o coração de Deus se entristece. A gente vê isso. É explícito pra gente. Quantas vezes a gente vê e Deus sente ira, e Deus enciumado, né, com zelo, e Deus, nós temos o que ele tem. Então, ele permitir coisas, ele fazer coisas, ele te permitir coisas, ele te entregar coisas, precisa vir de um relacionamento. Quantas pessoas na sua vida você já não conhece ou conheceu que foram, por exemplo, qual é a palavra? Interesseiras na sua amizade, ou queriam qualquer coisa de você. Deus não é isso, ele não quer isso, é o contrário. Então, nós precisamos entender que essas pessoas na nossa vida que passam querendo só nossa amizade por nada, para algum interesse, para ganhar algo em troca, para todos esses tipos de coisa, né? Com Deus é diferente. Mas ele tem sentimento, tem emoção, tem coração, ele tem tudo isso. E como ele diz que somos imagem e semelhança dele, isso significa que o que nós temos de emoções, sentimentos e tudo que a gente está dizendo aqui, ele também tem. Então, não basta somente sou escolhido, sou escolhida, fui ungido, fui ungida. Porque Davi, aqui em cima, acaba de ser ungido, a primeira coisa que ele chega, quando ele chega na cidade que ele já foi ungido por Deus, você não vai entrar. Então, vamos passar por alguns obstáculos. Mas aqui diz a resposta: ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente vê aqui, o Senhor tinha prometido. Não basta só o Senhor prometer. Nós temos a nossa parte a cumprir. Por isso que Davi está aqui, ó. Escolheu o guerreiro, começou a planejar, começou e clamava a Deus a tudo. Não basta só prometer. Cuidado com esse tipo de gospel da prosperidade, que se chama, né? Gospel da prosperidade, que só diz: o Senhor te prometeu, o Senhor te prometeu, o Senhor prometeu isso, o Senhor prometeu aquilo. Deus não vive de promessa. Ele não fica prometendo Deus e o mundo. Há uma porcentagem nossa para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossa vida. Então, cuidado quando às vezes você vai numa igreja, ou você assiste um culto, ou você às vezes está falando com um amigo mesmo, algum amigo cristão, independente disso, que alguém fala: ah, não, mas Deus vai cumprir. Se Deus fez, se Deus falou, Deus vai cumprir. Tá, mas é só sentar no sofá e esperar que ele cumpra? Então, esse relacionamento, estreitar o relacionamento com Deus, é a mesma coisa na nossa vida. Você tá ali, alguém da sua família, alguém diz assim: eu vou te ajudar. Aí você só faz o quê? Você senta e espera ajuda? Há um relacionamento que se desenvolve ali, né?
Você vai, por exemplo, na escola, na faculdade, na trabalho, você fala com o chefe, ou você mesma é o chefe, é a chefe, é você, e alguém fala com você, e alguém te pede algo, existe um relacionamento para esse tipo de coisa. E como Deus, ele funciona no mesmo modo operandi de sempre, e nós somos resultados daquilo que Deus é, pois nós somos a imagem e semelhança dele, nós precisamos entender que se a gente não estreita nosso relacionamento com Deus, a gente não pode esperar que nenhuma promessa seja cumprida. Deus não vai sair por aí, eu vou dar a promessa que eu prometi para essa pessoa aqui, porque olha quantas batalhas os israelitas tiveram que passar para chegar à terra, o quê? Prometida. Olha quanto, isso eu tô falando de Êxodo, lá atrás. Não foi só falar para Moisés, Moisés, vou tirar o meu povo. Plim, não foi isso. Moisés vai, aí Moisés rejeita, fala que não consegue falar. Aí Deus manda o irmão de Moisés. Aí eles vão para lá, aí eles falam com o faraó. A nossa parte precisa ser feita. Então não acreditem somente, Deus prometeu, Deus prometeu, Deus prometeu, porque isso anima no minuto que tá ouvindo aquilo. Passa depois um mês, caramba, não vem o que Deus prometeu. Passa 2 meses, não vem o que Deus prometeu. Passa um ano, não vem o que Deus prometeu. E aí aí o que que acontece com a sua fé? Desanda, enfraquece. Então não é só ouvir que Deus prometeu algo. É você saber que você tem uma parte nessa promessa. E você é responsável pelas atitudes e escolhas que você vai fazer. E quando você clama a Deus para estar com você, para cumprir as promessas, que Ele te dê direcionamento para que você ande no caminho que Ele escolheu para que a promessa seja cumprida. Então, cuidado. Cuidado, porque hoje em dia tem muita. O evangelho está sendo muito retorcido, distorcido, desculpa, distorcido para que ele seja agradável aos ouvidos. Ou que ele dê um boost na sua fé por 2 dias, 1 hora, 20 minutos, e você acaba. Então, não é assim. Se Deus te prometeu uma vida financeira abundante, vai vir do seu trabalho e da honra de conquistar aquilo ali. E aí Deus vai abrindo portas. Aí depois de trabalho, ele vai abrindo portas de outras oportunidades, aí ele vai fazendo com que você, né, entre num caminho específico. Aí é assim que vai prometer, que a promessa dele vai se cumprindo. Quando ele promete a você te dar saúde, você vai ser muito saudável. Eu ouvi a promessa de Deus. Deus disse que eu vou ser saudável. Não adianta você se entupir de comida ruim. O que que é comida ruim? Não é a comida que Deus promete, porque nada de Deus é impuro e nada de Deus é problemático. Aquilo que nós sabemos já que é industrializado, que faz mal à saúde, que tudo isso. O que que adianta dizer, não, Deus prometeu que eu vou ter uma saúde ótima. Aí você não faz a sua parte. Não exercita, você não melhora a sua alimentação, você não isso, você não aquilo. Não adianta. Então, cuidado com essas promessas que vocês escutam o tempo inteiro de pessoas, líderes. É isso, Deus disse que eu vou ter isso, Deus disse que eu vou ter. Se a sua parte não é feita, são só promessas. Confie no que a gente está dizendo aqui, porque é isso que Deus está mostrando. Tudo que Davi fez aqui, ó. Davi, com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país. Aí o que que acontece aqui? Conforme o Senhor havia prometido. Então ele precisou o quê? De apoio para estender o reinado. Deus podia ter estendido o reinado? Claro, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele pode do nada dizer, tá aqui, Davi, todo o seu reinado. Mas ele não faz isso. Esta é a lista deles. Jazobeão, um actomonita, chefe dos oficiais, e foi ele que, empunhando a sua lança, matou 300 homens em uma mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a batalha. Olha aqui, ó, para o quê? Batalha. E quem estava nessa batalha com todos eles? O Senhor, porque está escrito aqui em cima. Davi só conseguiu se tornar mais poderoso porque o Senhor dos exércitos de qualquer batalha que você tem na sua vida é um exército que ele é o Senhor ele estava com Davi. Então aqui é a mesma coisa. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram a sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu grande vitória.
Senhor. Mas quem teve que lutar lá fisicamente? Davi e seu exército. Mas quem deu a ele a grande vitória? O Senhor. Quem tem um relacionamento com Deus para que Deus conceda a vitória em sua misericórdia, em seu amor, Davi. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta, peraí, que fica à porta de Belém. Então, aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram. Só um minutinho, peraí. Peraí, desculpa. Tiraram a água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó meu Deus. Outra coisa que Davi, com a sua, como é que diz? Esqueci a palavra agora. Lealdade, fidelidade ao Senhor, né? Olha só que lindo, ó. Quem dera se me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então, aqueles que atravessaram o acampamento filisteu tiraram a água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber em vez disso, derramou como oferta ao Senhor. E disse: longe de mim fazer isso, ó meu Deus, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida. Ele sendo grato, dizendo: gente, como eu posso estar aqui, salvo, maravilhoso, e alguém se arriscou lá para pegar água para mim, para me entregar água aqui, e eles não bebem água, eu que bebo água, e todo mundo aqui passando sede. Você entende? A mesma coisa. Aí você fala: não, tá, mas isso aí foi bem burrice dele, né? Porque sei lá, sei lá, sei lá. Não. Lembra quando ele estava lá no palácio, maravilhoso, e etc, etc. E aí, o que que ele fala para Deus? Olha, eu vivo nesse lugar maravilhoso, eu tenho um palácio imenso, eu tenho servos, eu tenho disponíveis espaço demais para mim. E o Senhor fica onde? Numa tenda, de um lado para o outro, o Senhor fica numa casa para outra, o Senhor fica. Não, eu vou construir um templo para o Senhor. Então, essa é a natureza de Davi, uma pessoa que não foi egoísta, né? Aí você fala, tá, mas ele pecou, ele foi egoísta em relação a Batseba. E se arrependeu e pagou por isso e não voltou a pecar de tal forma, né? Isso a gente não pode nunca esquecer. E a gente não vai ver, inclusive, esse pecado aqui, porque Crônicas trata Davi é, como, como um rei que foi muito fiel e leal ao Senhor. Então ele fala isso, né? De beber o sangue que arriscaram a vida. Como eles arriscaram a vida para trazer água? Davi não quis beber aquela água. Foram estes feitos dos três principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi honrado duas vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca foi incluído entre os principais dos guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e, em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 5 côvados de altura, muito alto, ou seja, 2,3 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela mesmo o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca foi incluído entre os três principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Outros guerreiros
Outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elês de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Ribeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, e os filhos de Azem de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sacá, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aias de Pelom, e Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmã de Natã, Mibar, filho de Agres, Eleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Elai, Adina, filho de Cisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafa, de Mitete, Uzia, de Astarote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer. Gediael, filho de Sinri, Joá, o seu irmão de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, um moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Mesoba. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a mão esquerda utilizavam arcos e flecha, e a funda para atirar pedras pertencia à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Então a gente sabe que Saul veio de Benjamim, nós sabemos que Saulo é também benjamita, né, que virou Paulo, que é o apóstolo que nós conhecemos. E também eles eram muito bons guerreiros, vocês lembram que a gente já falou sobre isso, né? E naquela época, todos eles eram destros, né? Então, quando você encontrava um guerreiro com a mão esquerda, digamos assim, eles eram muito bons. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filho de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beracá e Jeú, de Anatote, Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade e Gederate. Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufi. Os coraitas, Elcana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão. Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor, da tribo de Gade, ponto. Da tribo de Gade, alguns se aliaram a Davi na fortaleza do deserto. Tudo isso aqui que você está vendo, e que você fala, caramba, mas quanto nome, caramba, mas quanto isso, nossa, mas quanto. Tudo isso aqui é porque Deus fez uma promessa. Deus ungiu Davi. E aí, se Deus não tiver, e se Davi não tivesse feito todo esse trabalho aqui, Davi não estaria nem na história. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, porque qualquer pessoa que está com Deus é pronto para o combate, porque a gente sabe que é dele. Então, entregue seu combate a Deus. E sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Todos estes de Gade eram chefes de exército. O menor valia ou comandava 100, e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi na fortaleza.
Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudar, estou pronto para me unir a vocês. Se, porém, vocês querem me trair e entregar-me aos meus inimigos, uma vez que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então você vê que Davi também não era vingativo. E a gente já viu isso várias vezes, né? Porque ele teve ele teve chances de matar um inimigo, logo Saul, e nunca fez. Então, o Espírito veio sobre Amasai, chefe do batalhão dos 30, ele disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Isso aqui é uma mensagem do Espírito Santo, no caso, né? É do nada não, porque a gente sabe que não é do nada por causa de Deus, mas é o Espírito de Deus. O Espírito, com E maiúsculo, sabemos que é o Espírito de Deus. Então, o Espírito veio sobre ele e falou tudo isso. Então, isso acontecia também naquela época. As pessoas acham que o Espírito Santo veio, que o Espírito, né? Não precisa explicar o santo especificamente, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, veio só em Atos. Não. Deus usava o seu Espírito mesmo no Antigo Testamento. E o Espírito de Deus também aparece como sabedoria em Gênesis capítulo 1 versículo 2, né? Então, nós sabemos que Deus, a Santíssima Trindade, ela vem desse conceito, da gente entender Filho, Espírito, principalmente quando a gente lê a palavra, a gente vê mais e mais e mais ainda, né? Então, o Espírito faz eles fazerem isso, porque toca neles e eles estão com o coração aberto, com o coração bondosos não, né? Como é que diz? Genuínos, e dizem para ele isso, somos teus. E aí depois que ele diz isso, Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus governantes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com vida caso Davi deserte e passe para o lado de Saul, seu senhor. Isso aqui, obviamente, não são pessoas com o Espírito de Deus, que um dos atributos é a coragem, né? O ânimo, a coragem, isso não vem deles, como você pode ver. Então, são pessoas que tinham medo e que não confiavam no Senhor especificamente, porque se confiassem, saberiam que Davi, como ungido, como escolhido de Deus, teria a grande vitória. Então, aqui eles completamente desconfiados, diziam: não, e se e se Davi virar casaca, e aí a gente está lá matando Saul por ele, com ele, né, com Davi, e aí Davi vira casaca e a gente morre. Não, então não, é isso que eles pensaram naquele momento. Então, estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag. Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, de novo, mas não é o mesmo, né, obviamente, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés, que a gente sabe que a tribo de Manassés também, só por Deus. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Deus não para de mandar ajuda quando o propósito está alinhado com você, com as suas atitudes e com a promessa dele. Não para de ajudar. Um minuto. E Jesus fala que o Pai não para de trabalhar um só tempo. Não existe. Deus está trabalhando o tempo inteiro, é o que Jesus fala. Então, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande, porque aí vem o Deus da abundância, que Deus não faz pouca coisa, né? Mas você está vendo que Davi está fazendo por onde? Tornou-se tão grande como o exército de Deus. Aqui nós vemos ou um grande exército e poderoso, né? Então a gente está vendo que imagina você ter um exército tão grande como o exército de Deus. Tipo, nossa, como assim, gente? Por isso, porque primeiro que o exército é dele, segundo que quando ele honra, né? Ele honra para honrar mesmo. Então, Davi se tornando cada vez mais poderoso e mais bem-sucedido por conta de Deus.
Esse é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, incluindo Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, nós temos parentes de Saul, 3.000, e a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos nos seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Aser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. Do leste do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas, e metade da tribo de Manassés, da outra metade, 120.000 completamente armados. Todos estes eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer Davi rei sobre todo o Israel. Então, vocês estão vendo novamente aqui o que corrobora para o que nós estávamos falando no início da nossa live. Não basta ser prometido, ser ungido, ser escolhido, você olha absolutamente tudo que Deus está fazendo por conta de uma promessa. Mas tá, e se Deus prometeu, ele vai cumprir. Vai. Mas ele prometeu também, por exemplo, que daria a terra prometida, e Moisés fez tudo o oposto e ele não entrou na terra prometida, né? Deus não falou, não voltou atrás, dizendo, Moisés, você vai entrar. Deus disse que ele ia entregar e que eles iam para lá. E quando Moisés cai, quando Moisés se afasta de Deus, e quando ele é desobediente com Deus em sua ira, aí sim ele tem a morte espiritual e também a carnal, porque ele não entra na terra prometida. Então não basta só ser promessa, tem que ser promessa com ação, que vai da sua fé, da sua obediência a Deus, porque senão vira um caso igual ao de Moisés. Moisés, crente que ia entrar, não pode entrar. Por quê? Porque Deus disse, você descumpriu, você se rebelou contra o Senhor. Então, não basta só você ficar ouvindo promessa, 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 porque promessa não se cumpre se não houver um relacionamento com Deus, um estreitamento de fé e atitudes, ok? Todos os outros israelitas também tinham o mesmo propósito de constituir Davi rei. Eles ficaram com Davi 3 dias. Então, Davi carregava uma promessa. Os israelitas que foram todos eles ajudar, tinham um propósito para constituir ele para construir ele rei, e tudo isso faz parte de uma promessa, né, de Deus. Faz parte. Então, precisamos fazer parte nas promessas de Deus para nós também. Eles ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos. Por quê? Porque Deus é um Deus de abundância, mas não corrobora para uma frase que você escuta numa igreja ou para o evangelho da prosperidade, que, mas Deus é, sim, mas Deus é, mas aqui tem algo acontecendo para que isso aconteça. Tem toda uma movimentação, tem toda uma crença, uma fé em Deus, uma obediência em Deus de que sim, temos que fazer Davi rei. Então vamos levar tudo que a gente puder, porque Deus é assim. Quando você está andando com Ele e você crê nele, você põe o seu pé aqui antes de ele pôr o chão para você, confiando nele, ele faz mais do que você espera, sempre excede. Até a paz dele excede o entendimento humano. Tudo dele excede. Mas não basta
só ter uma palavra na sua vida, né? Havia grande fartura de suprimentos: farinha, bolos de trigo, bolos de figo, bolos de uva passas, vinho, azeite, bois, ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é Deus. Isso aqui é quando Deus está alinhado com a pessoa. Deus está alinhado com o povo. Deus está alinhado. Isso aqui vai acontecer com todo aquele que estiver alinhado com o Senhor. Sempre. Independente das batalhas. Porque aqui eles estão no meio de uma batalha. Mas estão felizes aqui, ó. Estão prontos para guerrear e um exército imenso, quase do tamanho do Senhor, como o do Senhor. Mas estão aqui, ó, alegres. Porque tinha muita alegria. Então, é importante a gente interpretar isso, né, na palavra de Deus, porque faz parte de quem Deus é. E tudo que Deus está fazendo aqui, ajudando, tudo isso faz parte de quem Deus é. E é o mesmo Deus que você tem acesso por conta de Cristo hoje. Então, vire-se para Deus cada vez mais, estreite o seu relacionamento com Deus cada vez mais, entregue a Deus as suas batalhas cada vez mais. Não tente fazer sozinho aquilo que você não vai conseguir fazer sozinho, ou que o resultado vai ser temporário para a sua vida. Não adianta. Deus vai sim te dar muitas coisas, mas se você trabalhar com Ele. Ele não vai trabalhar para você. Ele já fez isso lá em cima, lá no início de Gênesis, mas deu errado porque o ser humano, né, estragou tudo. Não vai mais. Por isso que ele diz: agora você vai trabalhar para ter alimento. Você vai ter que. Ele fala isso para Adão. Antigamente ele não ele dizia, ele não dizia. Gênesis 1, acho que é 27 ou 28, não me lembro agora especificamente. Ele fala: te dou tudo de verde para se alimentar. Todos, os animais, eles, os frutos, tudo era para todos eles ali. Não tinha que trabalhar para comer. Deus provia, que ele provê, ele é provedor. Ele não vai mudar isso, ele é. Mas quando tem a morte espiritual, que é a separação espiritual, quando tem a desobediência, quando tem. Aí o que que Deus fala? Agora você vai atrás do seu alimento. Você vai ter que matar para comer. Você vai trabalhar dia e noite debaixo do sol. Ele diz isso. Então ele vai prover para sua vida, obviamente. Mas o seu relacionamento com ele tem que estar estreito. Não adianta só ficar ouvindo gospel da prosperidade, tá tudo lindo na sua vida, que não vai funcionar. Até mesmo quando Cristo multiplica os pães, multiplica os peixes. Olha quanta abundância, sobra. A Bíblia diz que sobra ainda. Mas o que que aconteceu ali? Eles tiveram fé. Muitos ali seguindo Jesus. Muitos deles ali querendo ver Jesus. Muitos deles querendo tocar em Jesus. Muitos deles querendo. É um trabalho nosso com Deus, sempre. E aí ele entra em ação. Que ele não é nosso escravo, ele não é nosso servo, ele não é o nosso. Ele não é, né? Enfim, finalizamos hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, obviamente, né? A gente volta, não amanhã, mas a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, amém. E que vocês tenham um bom fim de semana, que Deus abençoe vocês e que a gente possa se encontrar na segunda-feira para continuar honrando o nome dele, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até segunda, se Deus quiser.